Vou mostrar a vocês como fazer esse corte aqui passo a passo. Fiquem até o final do vídeo para não perder nada. Bora pro vídeo. E bora para mais um passo a passo top aqui de um fade na zero. Eu começo passando o pente 2 no topo do cabelo. Quando vocês forem passar o pente no topo do cabelo, pessoal, não passem só de um lado, passem de um lado para o outro também, sempre passando para frente, para trás e para os lados, para evitar que nenhum fio fique para trás. Depois a gente vai começar marcando com a zero baixa, seguindo reto, como vocês estão vendo, até o final da orelha. E quando chega no final da orelha, a gente dá uma curva na marcação para na parte de trás ficar um pouco mais descida. Não tem como errar, só é vocês começarem, como vocês viram aí, da recessão baixa e seguir reto até o final da orelha. Depois de fazer isso nos dois lados, a gente vai começar com o pente 1 baixo para fazer uma marcação. E por que eu estou trabalhando com marcação? Porque é mais fácil para você não se perder na hora de fazer o sombreado do degradê. Então a gente marca com o pente 1 baixo ali, um dedo acima da zero. Tanto na lateral como na parte de trás é um dedo, pessoal. Mesma curva que vocês fazem com a zero, vocês também vão fazer com o pente 1 baixo. E depois disso a gente vai utilizar o pente 1,5 alto, subindo em movimento reto, entrando um pouco para o topo do cabelo para criar aquela forma um pouco arredondada. A gente não faz o movimento em C. Se o topo dele tivesse um pouco maior, eu ia começar do pente 2, mas como passei o pente 2 no topo do cabelo dele, na lateral eu vou começar com o pente 1,5 alto, subindo todo em movimento reto, entrando um pouco, como eu falei, para o topo, para deixar aquela forma mais arredondada. Depois a gente vai com o pente 1,5 intermediário. Já com o pente 1,5 intermediário, a gente vai subir até próximo do topo e quando chegar perto, como vocês estão vendo, a gente faz um movimento em C. Sempre passem os pentes com cuidado, não forcem muito no couro cabeludo do cliente, porque pode chegar a incomodar. Quanto mais alto você subir com a máquina, mais precisão e mais leveza você vai ter que ter na mão. Então a gente vai passando ali o pente 1,5 intermediário até próximo do topo e fazendo o movimento em C. Depois que a gente fizer isso, a gente vai com o pente 1 alto, já para ir tirando aquela marcação que a gente fez com o pente 1 baixo e subindo o pente 1 alto até próximo de onde a gente passou o pente 1,5 intermediário. E quando estiver chegando perto, a gente também faz um movimento em C, que é para não ficar marcações. Sempre é bom a gente ir passando o pente e penteando para ter certeza que não está ficando nenhum fio para trás, porque pode atrapalhar mais para frente se a gente não passar direito no começo do corte. E a gente for deixar para passar depois, pode atrapalhar um pouco no sombreado do degradê. Depois que a gente fizer isso com o pente 1 alto, a gente vai com o pente 1 intermediário, fazendo a mesma coisa, já para finalizar ali, de tirar a marcação que a gente deixou do pente 1 baixo, subindo o pente 1 intermediário até próximo de onde a gente passou o pente 1 alto, e quando chegar perto a gente também faz o movimento em C. Pessoal, e lembrando que nessa técnica eu não uso os pentes baixos, só para marcação, que é o zero baixo e o pente 1 baixo, mas para tirar as marcações eu não utilizo o baixo. Como vocês estão vendo, passei 1,5 alto intermediário e agora o pente 1 alto intermediário. Depois disso, a mesma coisa com o pente meio. Primeiro meio alto, subindo até próximo do pente 1 intermediário. E quando chegar perto, a gente também faz um movimento em C. E a gente tem que tentar subir o máximo possível os pentes. Por qual motivo? A gente tem que deixar um grande espaço ali para a gente tirar a marcação da zero. Se você ficar com medo de subir os pentes, provavelmente vai ser mais difícil de você tirar a marcação da zero. Reparem bem que com o pente meio eu ainda estou subindo bem os pentes e está ficando uma área boa ali para a gente trabalhar a zero. Depois que a gente fizer isso com o pente meio alto, a gente vai com o pente meio intermediário, a mesma coisa, subindo até próximo de onde a gente passou o pente meio alto, e quando chegar perto a gente também faz o movimento em C. E quanto mais o pente também for baixo, você tem que ter mais precisão também. E às vezes com o pente meio, por exemplo, a gente tem lugares que a gente vai utilizar 3 dentinhos, a lateral ali da máquina não precisa usar todo em algumas áreas. Sempre passe o pente sem forçar muito no couro cabeludo do cliente e sempre penteando para você ter certeza que não está ficando marcações. Depois que a gente fizer isso com os pentes, é hora da gente tirar aquela marcaçãozinha ali da zero, né? Que é uma marcação que muitos têm dificuldade no começo de tirar. A gente começa
com a zero alta, subindo até bem próximo de onde a gente passou o pente meio intermediário. Reparem bem que eu tenho uma área grande ali para trabalhar, para tirar essa marcação da zero. E a gente vai subindo até próximo de onde a gente passou o pente meio intermediário, a gente vai com a zero alta. E quando chegar perto a gente também vai fazer o movimento em C. E é bom a gente sempre limpar o cabelo do cliente, né, antes de passar a zero, porque quanto mais baixo o pente, qualquer cabelinho ali que ficar solto ali pode atrapalhar. Então é bom que a gente sempre limpe bem o cliente para fazer o degradê, principalmente quando já está perto ali da zero. Depois que a gente fizer a zero alta, a gente vai com a zero intermediária, subindo até próximo da zero alta. Quando chegar perto a gente também vai fazer o movimento em C. Pode acontecer também, pessoal, de quando você for passar a zero intermediária, não sair toda a marcação da zero, não sair a marcação da zero baixa 100%. E o que é que a gente faz? A gente utiliza a zero baixa, somente a lateral ali, usando alguns dentinhos só para tirar o restante da marcação que fica. Não fiquem muito tempo passando a máquina no cabelo sem pentear, pessoal. Porque se a gente ficar só passando a máquina sem pentear, às vezes tem algum cabelinho ali ainda que está precisando tirar, e se a gente não passar o pente, né, não pentear, a gente não vai enxergar essa marcação. Como vocês estão vendo aí, ainda tem uma leve marcaçãozinha da zero, e como eu falei, a gente vai tirar ela com a própria zero baixa, dando alguns toques ali, né, só com as pontas mesmo da lâmina, que é para tirar o restante da marcação que fica. Lembrando que a gente tem que ter muita precisão, principalmente na hora de tirar essa marcação da zero, pessoal, para não subir muito, mais do que os outros pentes anteriores, e fazer alguma marcação ali. Porque se a gente fizer uma marcação com a zero ali, vai ficar mais complicado para a gente tirar depois. Então passem com muito cuidado. Depois que fizer isso, é hora da gente fazer o pezinho. Se você não sabe, pessoal, como ajustar a altura ideal da lâmina na navalha, tem vídeo no canal aí mostrando. E eu indico que quando você for fazer o pezinho do cliente, você utilize, tenha o auxílio de algum papel para ir tirando o excesso de cabelo que fica na lâmina, porque isso pode atrapalhar quando a gente está fazendo o pezinho. Esse meu cliente gosta do pezinho mais fino, então eu entrei um pouco mais ali para deixar o pezinho mais marcado e mais fino, a pedido do cliente. É bom sempre você perguntar se o cliente gosta de um pezinho mais marcado ou não. Vai muito de cliente para cliente, alguns gostam, outros não gostam. Então procure sempre perguntar se o cliente vai querer um pezinho mais marcado ou não. Na hora de fazer o pezinho, sempre estique bem a pele do cliente, porque isso vai facilitar na hora de você for marcando ali, desenhando o pezinho. Vai dar uma precisão melhor na hora que você for passando a navalha. E não trabalhem também, pessoal, com a navalha muito em pé, porque corre o risco de machucar o cliente. Utilize a navalha um pouco deitada, porque vai ser mais seguro para você fazer o pezinho. E pessoal, se você está gostando do tutorial, do vídeo, se esse vídeo está te ajudando, se inscreve no canal aí para dar aquela força a gente, compartilha também com os amigos, que isso vai nos ajudar bastante. Deixa o like também se está gostando do conteúdo. Interage também nos comentários, fala o que achou e pode comentar também dicas de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Pessoal, na parte da orelha ali, eu não costumo tirar muito o pezinho do cliente. Eu costumo deixar mais onde já tem a marcação certa, né, do cabelo. Eu só tiro mesmo um pouco do excesso que está passando. E aí na parte de trás, como é mais complicado da gente passar a navalha da forma que a gente passa ali na frente, eu costumo virar a navalha e ir passando bem de leve, porque assim é mais fácil da gente tirar o excesso de cabelo que está ali. Depois que eu faço isso com a navalha ao contrário, aí eu vou tirando o excesso normalmente. Depois, para finalizar, é fazer o pezinho ali na frente do cabelo do cliente. Eu costumo fazer primeiro com a máquina de acabamento, depois com a navalha. Começo sempre pelo meio e depois vou para as laterais. Da mesma forma que a gente faz o pezinho, sempre esticando ali para dar uma precisão melhor no corte. E esse pezinho da frente aí dá um destaque a mais no corte, né, pessoal? E esse aí é o resultado. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se gostou do vídeo, deixa o like. Comenta aí o que achou desse vídeo. Interage com a gente, que isso vai fazer o YouTube entender que nosso conteúdo é de qualidade. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!